Meu nome é Ramson Rodrigues, eu sou atualmente obreiro na Igreja do Evangelho Quadrangular de Juazeiro do Norte e eu estou aqui para falar um pouco do testemunho do que ocorreu no dia 1º de janeiro de 2019, que aquilo ali foi uma experiência para mostrar que Deus ele não muda, da mesma forma como ele falou no livro de Malaquias, que ele disse que eu, Senhor, não mudo. E realmente, Deus ele não muda, nunca mudou, nem vai mudar. São muitas as pessoas que acham que Deus não age, Deus não opera mais milagres. Mas a palavra diz que tudo é possível ao que crê. E o que nós vivenciamos no dia 1º de janeiro daquele 2019 só foi possível porque nós cremos em uma só fé, andamos em uma só visão, apesar de todo desespero. Aí você olha e pergunta, o que foi esse desespero? A gente estava indo para um batismo com a Igreja do Evangelho Quadrangular do Crato, que na época eu era o auxiliar do pastor. E quando a gente chegou no local do batismo, a gente começou a se organizar. Quando a gente estava vestindo as vestes, uma mulher, de repente uma mulher gritou, dizendo que tinha uma criança afogada na piscina. E eu corri bem rápido, eu fui o primeiro que chegou, tirei uma criança de dentro da piscina, já branca, toda roxeada, já dura, com o olho esbugalhado. Ao olhar o humano ali não tinha mais jeito. Mas só que quando eu tirei uma da piscina, a mulher gritou dizendo que tinha outra criança no fundo da piscina. E essas duas crianças eram filhos de irmãos da nossa igreja. E ali foi o momento onde começou a verdadeira luta pela vida. Muitas pessoas tiveram o emocional forte bastante para fazer a massagem cardíaca, a respiração boca a boca, enquanto aqueles que não tiveram o psicoemocional forte bastante para ajudar nos primeiros socorros, outros ajudaram com oração. E ali foi, acredito que foi de uns 20 minutos a quase umas meia hora de uma agonia. E toda vida que me lembra é como se eu voltasse naquele mesmo dia. De tirar aquela criança e chamar pelo pai dela e dizer que era o filho dela. Olhar para o irmão e dizer, Tony, corre que é teu menino, aquilo ali não sai da minha cabeça mais. E ali naquele momento, eu não tive, eu sou bem sincero, não tive estrutura psicológica para ajudar no primeiro socorro. De certa maneira eu me abalo fácil com algumas situações, mas eu acredito que uma coisa muito mais fundamental, certo? Tudo foi importante, os primeiros socorros como a parte da fé. Os olhos humanos estavam todos os dois mortos. Muitas pessoas olharam e disseram, não, aí não tem mais jeito, esses meninos aí pode levar para enterrar que não tem mais jeito. E chegou um momento em que ali as pessoas fazendo massagem cardíaca, chegou um momento até de o pai de um dos meninos dizer que já estava puxando sangue do menino. E aí começou a preocupação de que tivesse quebrado alguma costela do menino, perfurado alguma coisa. E nesse momento, enquanto uns lutavam na parte física, outros batalhavam no campo espiritual. Eu fui um dos que me prostrei no chão. Eu acredito que nunca usei a minha fé como eu usei naquele dia. Eu acredito que muitas pessoas ali, das que eram cristãs, que estavam ali naquele momento, foi um teste de fé para todos nós. Porque às vezes as pessoas pensam que fé é só quando a gente passa por luta. Mas muitas vezes, lutas de outros que a gente vivencia, a gente tem sim que ajudar com a nossa fé. E ali muitas pessoas clamando com o rosto, com a face em terra. E muitas pessoas que não são cristãs como a gente é, não entendiam aquilo. Por que esse bocado de crente está com a cara na terra, clamando, gritando, chorando, falando, pedindo para Deus mudar alguma coisa? A palavra diz que no livro de Joel, que quando a gente chora, se quebranta na presença de Deus, as nossas orações são ouvidas. E ali foram, acredito eu, que uns 15 minutos, a gente orando. E
Eu me lembro que no momento, quando a mãe de um dos meninos olhou para mim e disse: Ramos, por favor, pelo amor de Deus, salva meu filho. Humanamente falando, eu não tinha o que fazer mais. Só tive que apelar para Deus. E naquele momento que eu estava ali orando, me veio na lembrança a passagem que Eliseu, quando a sunamita pede para que ele faça alguma coisa em relação ao filho dela que tinha morrido, o filho que era uma promessa de Deus. Foi naquele momento que eu disse: Deus, muitas vezes eu recebi palavras de que eu sou um profeta teu, o Senhor me levantou para falar da tua palavra, Deus, assim como o Senhor usou Eliseu naquele dia para ressuscitar o filho daquela viúva. Deus, usa a vida das pessoas que estão aqui para que essas crianças elas saiam daqui com vida e para que fique aqui mostrado que o Senhor é Deus, que o Senhor não muda e nunca mudou. E continuando ali clamando, orando, e todo mundo desesperado, os pastores também, porque também são seres humanos, a gente se desespera, né? Diante de uma situação daquela, não tem ninguém super-homem, que não tema no momento. Mas ali naquele momento todo mundo começou a clamar, enquanto muitos de nós estavam querendo fraquejar, Deus ele levanta, por isso que a palavra de Deus diz, que Deus levanta os loucos para confundir os sábios. A gente achava que tinha muita fé, mas a gente estava esmurecendo. E Deus levantou uma mulher que dizia: não parem de clamar, continuem clamando, que Deus há de responder o que nós estamos pedindo. Não parem de clamar. E ela notou que os pais das crianças já estavam desanimando, perdendo as forças diante de toda aquela situação, porque diante de um afogamento de duas crianças, quase 20 minutos de tentativa de massagem cardíaca e sem ter nenhuma reação, foi quando ali nós clamamos, como diz, com choro, com pranto, com dor, porque era como se toda a igreja tivesse sentindo a dor daqueles pais. Às vezes as pessoas pensam que para amar tem que mostrar muitas vezes afeto, mas às vezes a gente mostra o nosso verdadeiro amor em situações como essa, onde a gente usa a nossa fé para abençoar outras vidas, outras pessoas. E aquela mulher clamava: não pare de clamar, não pare de orar. Foi quando o Deus, Senhor de tudo e de todos, o poderoso, ele mudou aquela situação completamente. Uma das crianças começou a chorar no braço de um dos meninos, e a gente quis se alegrar com um, mas aquela mulher novamente ela gritou: não pare de clamar, porque não tem o outro. E a gente continuou orando, e foi uma coisa incrível de se viver, porque quando um acordou, em poucos instantes o outro tornou a vida. As pessoas dizem que não tem como existir ressurreição. Naquele dia, Deus me fez pensar diferente e mostrou a todos nós que ressurreição não é algo só nas páginas da Bíblia, não. Eu digo porque eu sou testemunho ocular de um milagre que a gente acha que só tem na Bíblia. Mas diante do que a gente viu duas crianças mortas que voltaram à vida, para a glória de Deus. Não tem como dizer que ali foi uma obra do acaso. Deus estava naquele momento, todo instante. O inimigo ele até tentou fazer com que não acontecesse aquele batismo. Mas depois de tudo que ocorreu, quando as crianças tornaram, Deus preparou até a ida para o hospital, que foi uma coisa assim incrível. Enquanto os pais com outras pessoas se dirigiam para levar para o hospital, já de antemão adiantaram tudo. Ligaram para o SAMU, avisando que tinha duas crianças. E Deus, para mostrar sua perfeição, ainda fez aparecer um carro da polícia e um homem, que ninguém sabe quem era. Que eles foram como batedores, abriram caminho para as ambulâncias passarem. E quando chegaram no hospital, fiquei sabendo que ainda tiraram, se não me engano, foi quase 3 litros de água de cada menino. E eu, falando por experiência própria, eu não sosseguei enquanto eu não vi eles bem no outro dia.
Confesso que eu fui dormir pensando em tudo aquilo que aconteceu. E quando foi no outro dia eu fui visitar as crianças, eu vi um dos meninos brincando e me voltou a cabeça de como eu tirei ele dentro daquela piscina, todo roxo, já todo mole. A presença dele no outro dia brincando dentro da sua casa. Ali não teve como, eu não segurei as lágrimas, ali eu fui ao choro mesmo. E depois eu fui na casa do outro menino, e foi ali onde eu entendi a perfeição de Deus. Às vezes a gente busca tantas outras coisas, mas uma coisa que é dada por Deus, que a gente muitas vezes não preza, é o sopro de vida que Ele nos dá todos os dias. E a gente fez um culto, e ali não foi um culto nem para aprender nada, foi só para agradecer, por ação de graça. E quando começou a tocar o louvor do Voz da Verdade, o escudo, ele diz que não tem ferrolhos, não tem portas, que se fecha diante da voz de Deus. A palavra diz que ele venceu a morte. Ele diz em 1 Coríntios 15, onde está a morte, a tua vitória? Ali foi para mostrar que não há nada que fique diante de Deus, quando Deus ele tem um projeto a fazer. Dias depois eu fiquei sabendo que um dos meninos disse que viu Deus naquele dia. Eu acredito porque criança ela não tem o que mentir. Eram duas crianças que o máximo que deviam ter era 2, 3 anos. E ele disse que Deus falou para ele, Jesus falou para ele que ele ainda ia ver o papai de novo. E todas as vezes que eu me pego me lembrar disso, não tem nem como se emocionar. Mas foi uma experiência para a gente entender que Deus ele não muda. O homem está mudando para Deus, mas Deus ele nunca mudou. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho na época de Moisés, o mesmo Deus que fez descer fogo do céu no dia de Elias, o mesmo Deus que multiplicou pães, o mesmo Deus que abriu cadeias, é o mesmo Deus que a gente continua buscando até hoje, é o Deus da palavra, é o Deus do Evangelho, Jesus Cristo. Então, para encerrar esse meu depoimento, foi um momento em que todos nós testemunhamos a fidelidade de Deus na vida daquele que crê. Jesus disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. São palavras bem verdadeiras para os nossos dias. Quando a gente crê, que a gente confia que Deus ele nunca mudou, a gente testemunha coisas grandiosas como essa. Então o que eu tenho para encerrar aqui é que a gente não está inventando nada, todos os depoimentos que foram dados aqui, nós todos presenciamos algo que são muitos pontos de vista, mas todos tivemos a mesma experiência. A experiência de que Jesus ele vive, ele reina, ele venceu a morte e ele devolveu a vida daquelas duas crianças. Que eu creio que Deus tem um projeto grandioso na vida desses meninos. Então que você creia, Jesus ele é real, Jesus ele existe sim. Ele nos acompanha 24 horas por dia, agora cabe a nós crer na fidelidade dele, porque alguém se doar sua própria vida para resgatar a vida de muitos, somente um amor tão grande e inexplicável para fazer isso. E um Deus para ressuscitar duas crianças. Poderia até ter sido um e morrer do outro. A gente poderia até dizer que não foi Deus, foi o acaso. Mas as duas estão vivas aí para a glória de Deus. Então você que vai ver esse testemunho, creia. Jesus ele vive, ele reina, ele é fiel. E como ele disse, um dia ele vai voltar. E nós temos que estar com a nossa fé preparada. Que esse testemunho sirva para edificar a fé de muitas pessoas. E que sirva para você entender. Jesus vive. Jesus ele te ama.
E Jesus, ele quer te salvar. Amém. Amém. Ótimo.